Saudações! Está a começar a edição semanal do informativo Binga TV, um canal do Conselho Executivo Provincial de Manica. Para já, vamos aos destaques da semana. A governadora da província de Manica, Francisca Tomás, reitera o uso obrigatório de máscaras de proteção facial a toda a população desta parcela do país em espaços públicos e privados. A chefe do Conselho Executivo Provincial de Manica falava esta semana na reunião do Comitê Operativo de Emergência para a Saúde Pública. Francisca Tomás disse que o número de funcionários públicos infectados pela Covid-19 está cada vez aumentando, daí que urge reforçar as medidas de prevenção desta pandemia. Devemos continuar a fiscalizar a população e principalmente aqueles que se põem às ruas e nos transportadores públicos, nas zonas comerciais, para o uso obrigatório de máscara. E insistir que ficar em casa é a melhor prevenção que nós temos que fazer, principalmente as nossas crianças. Não há aulas. Se não há aulas, as crianças devem ficar em casa para poderem se prevenir dessa pandemia da Covid-19 que está a matar, continua a dizimar vidas humanas no país. Entretanto, o secretário de Estado da província de Manica, Edson Macuacua, apela para maior reforço de fiscalização nos locais de maior aglomerado populacional. A administração pública deve liderar pelo exemplo. Tem que ser na própria administração pública em que os cidadãos se inspiram e buscam boas práticas de prevenção e combate ao Covid-19, reorganizando os trabalhos, de modo a garantir o distanciamento físico entre os funcionários e agentes públicos e também relativamente aos cidadãos que são atendidos. O exemplo deve vir não só pela forma como nós nos organizamos como administração pública, mas também pelas nossas práticas como titulares, como agentes. O Conselho Executivo Provincial de Manica vai providenciar doates grátis aos pequenos agricultores que beneficiaram do programa Sustenta. O Conselho Executivo Provincial de Manica vai providenciar doates grátis aos pequenos agricultores que beneficiaram do programa Sustenta. Ao anunciar o fato, a governadora de Manica, Francisca Tomás, disse que a iniciativa vai garantir terra segura aos produtores que doravante poderão beneficiar de outros projetos. Pretende-se que a atribuição de doates abranja a outros produtores por ser principal requisito para financiamento. A dirigente que faz a monitoria da campanha agrícola no distrito de Barwe, em Manica, ficou impressionada com os campos verdes, fruto de assistência de extensionistas e uso de sementes melhoradas. Igualmente queremos apelar a toda a população para continuar a produzir e informar também que os passes que estão no programa do Sustenta, o Conselho Executivo Provincial de Manica vai atribuir gratuitamente aos seus doates. Por isso, vamos mandar fazer levantamento a nível da província de quantos são os passes e os seus PAs, para podermos saber aqueles que não legalizaram os seus terrenos, poderem legalizar gratuitamente e obterem doate. Porque é através de doate que eles podem ter mais crédito no âmbito da agricultura. E é através de doate que eles podem se afirmar cada vez mais na sua produção. Vamos a um breve intervalo e voltamos já. Binga TV. O ponto mais alto da informação. A governadora de Manica, Francisca Tomás, desafia os produtores desta província para lançarem sementes à terra em tempo oportuno. Falando aos produtores do distrito de Barwe, a dirigente falou de 18 hectares de milho na província invadidos pela lagarta do funil de milho, que são consequências de sementeira tardia. Notamos que há algum foco da lagarta do funil,
mas esse já está controlado e não só também o segredo de combate à lagarta do funil é semear cedo. Logo que chegue o tempo de cultivo, a população deve semear cedo para que não seja apanhada a sua cultura com lagarta do funil. Vimos também a grande satisfação dos próprios PAs, dos PACs, PAs, por terem recebido semente certificada e melhorada, por terem recebido adubos e não só por terem sido assistidos várias vezes pelos extensionistas na transmissão da tecnologia de produção. Neste momento, uma equipa do setor da agricultura trabalha para mitigar o impacto da lagarta do funil de milho, visando garantir uma boa colheita. É que nós temos tido uma coordenação junto às organizações. Primeiro é por o produtor conhecer qual é a morfologia da lagarta. Segundo, também dar o conhecimento de como é que se comporta a lagarta do funil. E é uma praga que realmente veio para ficar e já são muitas estratégias que o próprio produtor já sabe o que isso significa. Então, o esforço que tem se dado é realmente termos em conta os métodos de prevenção desta lagarta. A província de Manica prevê um crescimento de 3% em relação à produção agrícola. Para além da lagarta do funil, que invade o milho numa área considerada pequena, outras culturas em campo apresentam um bom estado vegetativo. O setor da educação em Manica vai contratar no presente ano 535 docentes em 950 estabelecimentos de ensino nesta parcela do país. O setor da educação em Manica vai contratar no presente ano 535 docentes em 950 estabelecimentos de ensino nesta parcela do país. A informação foi divulgada no decurso da segunda sessão ordinária do Conselho Executivo Provincial de Manica, em que, para além de área de educação, a sessão abordou igualmente temas ligados à agricultura ao nível da província. O diretor provincial de educação de Manica, Batista Francisco, disse que os docentes a serem contratados constam 426 docentes N4, 66 N3 e 43 N1. Batista Francisco assegurou que, no âmbito da abertura do ano letivo 2021, o setor da educação garante o cumprimento das medidas de prevenção da Covid-19. E dizer que está sendo tudo feito para a abertura do ano letivo. Queremos referir, por exemplo, a contratação de docentes para o ano letivo, a provisão de todos os materiais necessários, tendo em conta que iremos abrir o ano letivo no contexto de novo normal. Está sendo feito um trabalho ao nível do distrito que tem a ver com os preparativos, nomeadamente também o ensaio em termos de sabermos quantas turmas de 20 alunos cada e quantas salas serão necessárias. Entretanto, na área da agricultura, o governo prevê produzir no presente ano 230 mil mudas de caju no âmbito da expansão da produção de caju. Além da expansão, há necessidade de replantar as culturas de caju que foram perdidas em consequência da passagem dos ciclones Chalane e Eloise. Fizemos a monitoria da campanha de comercialização, que até aqui fizemos 2.750 toneladas já comercializadas, com um preço médio de 33,4 meticais por quilo, naturalmente, e já circulou na mão dos produtores cerca de 90 milhões de meticais, que está na mão dos produtores, e dentro deste valor, cerca de 80% deste valor é apenas do distrito de Machaz, para dizer que Machaz ocupa em primeiro lugar na nossa província. Em Manica, cerca de 90 mil cajueiros foram perdidos na passagem dos ciclones Chalane e Eloise nos distritos de Machaz, Gondola, Makati e Sussundenga. Este é o fim do informativo Binga TV. Até a próxima ocasião.